É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para refletir sobre o Evangelho de Jesus. E que a paz do Mestre, seu amor, seu acolhimento, possa nos envolver nesse momento, penetrar nossas mentes, nossos corações e permanecer conosco durante essa reflexão e nos dias que se seguem. Então, o trecho que nós vamos conversar hoje é um trecho do Evangelho bastante pertinente nesses tempos atuais, mas ele é sempre pertinente, por trazer algo que nos impacta e nos desafia, muitas vezes, estando nós encarnados, portanto, vivendo no mundo material. Nós trazemos a passagem de Jesus, onde ele fala da salvação dos ricos, de nos preservarmos da avareza e chama a atenção para os perigos da riqueza material. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui o título: Não se pode servir a Deus e a Mamon. E falando sobre a salvação dos ricos, são apresentadas algumas passagens das falas do Cristo a esse respeito. Então temos aqui em Mateus, capítulo 16, versículo 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. É desafiante quando nós observamos as falas de Jesus sobre alguns temas, se não sobre todos, pela forma que ele coloca, pelas condições que ele apresenta diante de determinadas necessidades ou do nosso destino ou caminhar espiritual em direção ao Pai. O que se chamava naquele tempo de salvação, o que se dizia alcançar o reino de Deus. Existe essa passagem em Mateus, existem outras, como a do jovem que se aproximou do Cristo e perguntou-lhe o que precisava para ser salvo, o que era necessário para que ele obtivesse a vida eterna, para que fosse salvo. Naquele tempo se entendia dessa forma que a vida eterna corresponderia à salvação, a ser salvo. Não sentia uma clareza ainda, pelo menos não entre todos os grupos, sobre a questão da imortalidade da alma, da vida após a morte. Alguns acreditavam, mas de diversas formas diferentes. Então o jovem fez essa pergunta. Jesus, então, coloca para ele que ele deveria, para isso, seguir todos os mandamentos. Inclusive, cita alguns. O jovem respondendo afirmativamente, que já seguia, Jesus, então, diz que há uma outra condição, mais importante até do que o respeito e o fato de guardar os mandamentos. Jesus lhe propõe, lhe diz que ele deve, naquele momento, se desfazer de todos os seus bens e segui-lo, a Jesus. O jovem detentor de grande fortuna, de muitos haveres, saiu cabisbaixo. Há uma outra passagem, essa última que nós citamos, está em Marcos, Mateus e Lucas. Há uma outra passagem, quando ele vem chamar a atenção para que nós nos preservemos da avareza, onde ele conta o relato daquele homem que acumulou, cujas terras produziram muito, e ele não tinha mais onde guardar a sua colheita. A quantidade que se havia produzido e colhido era enorme.
Então mandou construir celeiros bem maiores para que pudesse guardar toda aquela sua riqueza, sem saber que naquela mesma noite, enquanto tudo estava guardado em seus enormes celeiros, ele seria chamado à vida espiritual. Então, o que é que o Cristo, o que é que Jesus busca nos trazer, busca nos passar e buscou transmitir àquelas pessoas nessas passagens? Nós já dissemos, como aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo está, inclusive, separado por temas, e, num primeiro momento, analisando as palavras de Jesus ao pé da letra, se nos afigura, talvez, uma interrogação, um dilema, pensando exatamente que Jesus estivesse falando exatamente o que a forma que ele transmitia a mensagem queria dizer. É preciso lembrar que naquele tempo Jesus sabia que deveria trazer uma linguagem e uma forma de passar as suas lições, a sua mensagem, de maneira que a humanidade daquele tempo pudesse alcançar. Naquele tempo, ainda estávamos, enquanto humanidade, muito limitados em nosso entendimento das coisas espirituais, tal como o Cristo veio revelar. Então ele falava primeiro numa linguagem que adotava os costumes, os hábitos e o dia a dia daquele povo, naquele tempo, e trazia de forma alegórica, para que se tornasse simples e que qualquer um tivesse a chance de compreender, para despertar a consciência de cada um. E nesse despertar, estava aí o despertar a consciência, plantar a semente, o ponto mais importante das lições de Jesus. Ele trazia essas lições e, como já se colocou, e de fato é o caso, como um grande psicólogo, o maior, o precursor, né? O maior que já tem existido, ele falava ao inconsciente das pessoas, através de uma linguagem que trazia, despertava o entendimento naquela fala, no que ele trazia, e ali trabalharia internamente o ser espiritual. Então, ele falava assim ele transmitia para aquelas pessoas e, ao mesmo tempo, ele havia lançado, como sempre, uma semente, um tema, um ponto referente à nossa vida espiritual, que seria, então, muito mais além no tempo, muito depois, desvendado, esclarecido, explicado. E aqui estamos nós, meus queridos, estamos nós aqui no século XXI, com o privilégio de termos conhecido, de estarmos estudando, nos interessando, ouvindo a doutrina dos Espíritos, que vieram então trazer as vozes da terceira revelação, que tudo explicaria disso que o Cristo tanto ensinou, de todas essas coisas. Então, dentro dessa ótica, a gente vai então começar a refletir. O que Jesus queria dizer com isso? Será que Jesus abominava a riqueza? Será que Jesus nos convidava a nos despojar literalmente de tudo o que temos para, então, podermos nos dedicar à nossa vida espiritual? Não, certamente que não. O que ele traz, e traz numa linguagem que aparenta serem as duas coisas excludentes, ele traz essa linguagem que no primeiro momento poderia parecer dessa forma, mas o que ele quer chamar a atenção é exatamente para o perigo do nosso apego aos bens terrenos. Então, Mamon, aqui, representa a riqueza material.
E Jesus quer exatamente enfatizar, quer nos despertar para o fato de que, estando encarnados, vivendo no mundo material, somos facilmente envolvidos pelo apego. Somos facilmente envolvidos por questões materiais que nos distraem. E nós sabemos que estamos aqui, cada um com seu programa reencarnatório. Nós temos as oportunidades que nós pedimos, que nós atraímos, que nós combinamos antes de reencarnar com nossos mentores, nossos amigos espirituais. E tudo isso está em nossas mãos. Sendo que um dos grandes distratores é o mundo material que estamos vivendo, estamos encarnados, estamos na matéria carnal, com a sua riqueza. Então, se nós recebemos, temos nossos recursos pessoais e circunstanciais que atraímos em nossa evolução, de forma que tenhamos acesso à riqueza material, seja de que proporção for, uma riqueza apenas de um conforto, de ter o básico, ou mesmo alguma coisa que nos leve a ter bastante sobras, por exemplo, chegando ao extremo de uma fortuna. Então, do momento que nos deparamos com essa situação, nós estamos vulneráveis, se não vigiarmos, a nos distrairmos em nossa caminhada pelos atrativos da riqueza material. Então, a espiritualidade traz, esse capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, a espiritualidade traz alertas extremamente valiosos, explicações, a nossa querida doutrina, né, que nos traz a fé raciocinada, é um capítulo belíssimo, muito precioso, pragmático até, no sentido de como encarar a riqueza de forma a que não nos distanciemos do espiritual. Então, eles trazem diversas lições e belíssimas. Uma delas, falando do emprego das riquezas, da riqueza, nos diz, em um dos seus trechos, o seguinte: qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda uma linha de procedimento. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Então, a espiritualidade traz, e o capítulo é vasto e vale a pena lê-lo sempre que tivermos oportunidade, ele nos traz exatamente a lição, a espiritualidade nos mostra a lição que Jesus queria trazer. Se és depositário de um empréstimo divino, porque a riqueza material nada mais é, está aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos também, nós somos depositários, nós estamos levando um empréstimo que o Pai Maior nos otorgou. Então, se somos depositários desses valores, temos uma responsabilidade enorme, pois estamos aqui não só para cuidar da nossa evolução, essa em primeiro lugar, já que a responsabilidade pela própria evolução é de cada um, esse é um ponto. No entanto, nós estamos aqui para conviver com nossos irmãos, portanto, da nossa forma, colaborar com a evolução do outro, não procurando intervir naquelas coisas que não nos dizem respeito,
mas promovendo aquilo que esteja ao nosso alcance para auxiliá-lo. Então, sendo depositários dessa riqueza, nós temos grande responsabilidade. E aí nós vamos trazer Emmanuel, que tem vários trechos, várias reflexões sobre esse trecho do Evangelho de Jesus, mas uma delas muito bonita. Difícil dizer quais são, diferenciar qual é a mais bonita, mas essa é belíssima, cujo título é Amigo e Servo. E Emmanuel nos convida, nesse texto, a examinar, a imaginar a trajetória que o dinheiro que ele diz até assim, que nós encostamos por disponível, a trajetória que ele tenha feito para chegar até nós. Então ele discorre lindamente que ele poderia ter passado nas mãos de alguém que precisou dele para obter a saúde, mas que não tenha conseguido êxito, que tenha passado, que tenha sido desejado e visto passar pela criança desamparada, lembrando do seu estômago que doía de fome, que ele poderia ter sido fruto do suor do lavrador, que o recebeu no final do dia, mas que pouco tempo se demorou neste lar, não podendo satisfazer aquelas necessidades. Mas que antes, além de passar por esses, ele poderia também ter passado por mãos inescrupulosas, fomentando o vício, os projetos escusos, passando pelos perdulários e tantas outras situações. Então ele nos alerta, ele nos faz um convite, dizendo, comparando que ele deixa uma pergunta. Se um lidador prestimoso te batesse a porta pedindo uma orientação, o que farias? Se um cooperador humilhado, aliás, um lidador prestimoso, trabalhador prestimoso, batesse a porta pedindo um serviço, um trabalho. Se um cooperador humilhado lhe pedisse um conselho e uma orientação, o que farias? E em seguida ele coloca que o cooperador humilhado, o trabalhador prestimoso, que nos batem a porta para pedir um emprego, para pedir uma orientação, um serviço, são o nosso supérfluo das riquezas materiais. Ele nos chama a atenção para isso. E nesse momento em que nós estamos vivendo um momento todo especial e particular do nosso planeta, um dos movimentos, uma das vagas que impulsionam o processo evolutivo do planeta e da humanidade, a codificação nos traz claramente. A evolução se faz paulatinamente no dia a dia, mas de tempos em tempos, quando a humanidade está preparada, então vem essas grandes mudanças, essas grandes vagas que concorrem para um progresso um pouco mais rápido do planeta e da humanidade. Lembrando que, inclusive, em A Gênese, no último capítulo, na sua última parte, o último capítulo, São Chegados os Tempos, isso está muito bem abordado. E tem um ponto que nos chama a atenção. Ele diz que isso acontecerá, como o germinar da planta, como a natureza evolui segundo as leis de Deus. No entanto, as particularidades, vejam que bonito, as particularidades, essas dependem do nosso livre-arbítrio. E por que eu estou falando isso? Já que estamos aqui falando em riqueza material, não se pode servir a Deus e a Mamon. Eu chamo a atenção nesse momento, inspirada obviamente pela espiritualidade, essa fala é uma reflexão cheia de envolvimento espiritual que traz apenas a inspiração e os ensinamentos da espiritualidade. Então é importante que a gente tenha atenção, aproveite o momento que fatalmente está levando todos nós a refletir, desde os
crentes mais fervorosos, até mesmo os materialistas, pois houve mudanças de diversos gêneros. No mínimo, uma mudança de rotina. Então, que nesse momento que nós estamos sendo chamados, inclusive a nos recolher e a nos desligar, involuntariamente até, de diversas coisas materiais, que nós aproveitemos um momento valioso para refletir. Qual é o emprego que eu estarei dando do meu supérfluo? Ou ainda melhor, o que será, vamos olhar para trás, em que ponto, em que altura na minha escala de valores eu tenho colocado as riquezas materiais? Tudo é muito lícito, o trabalho honesto, o emprego da inteligência, o desenvolver do espírito, pede o desenvolvimento da inteligência. No entanto, só o desenvolver a inteligência não significa evolução espiritual, porém a inteligência nos leva a nos desenvolver, tendo mais recursos para, se soubermos e estivermos abertos, contribuir sim para a nossa evolução espiritual, contribuir sim para a evolução do nosso planeta. Então, tendo essa consciência de que isto é muito lícito, de que isso é muito justo, estejamos atentos para o fato de que não nos deixemos envolver demais pelas riquezas materiais, pelo apego e pela posse, de forma a que estejamos distraídos, colocando o nosso coração ali onde está o nosso tesouro, ou seja, nas coisas materiais. Estaríamos, então, perdendo grandes oportunidades. Sabemos que a riqueza é uma prova bem mais difícil do que a miséria, como já diz a espiritualidade, porque é o grande excitante do orgulho e do orgulho, do egoísmo e das paixões, como aqui está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Sendo assim, estejamos atentos. Nossa tendência, como encarnados, é muito levada, é muito grande, digamos assim, a cair numa grande armadilha. De quanto mais temos, mais queremos. Queremos mais, sempre mais, sempre mais. Isso é um risco enorme que temos. No entanto, Jesus nos traz essa lição há muitos anos. A espiritualidade vem nos esclarecer ainda mais e nós estamos num momento crucial, meus queridos, onde o mundo material está sendo revolvido por algo que está acima de nós, que nós estamos, sim, não por acaso. Estamos aqui, não é por acaso que estamos, agradeçamos, pois essa é uma grande oportunidade. E vamos refletir nesse momento em que estamos sendo mexidos psicológica e espiritualmente por tantos acontecimentos, vamos refletir no que significa a riqueza material para nós. Vamos talvez então aproveitar. Estamos sendo chamados a nos espiritualizar cada vez mais. E em nada isso tem a ver com despojar-se de tudo. Se alguém assim o deseja, é uma escolha individual, mas não é isso que o Cristo está pedindo. E não é isso que Deus está pedindo nesse momento de transição. Nós estamos tendo o privilégio de receber essas mensagens de reflexão. Então, meus queridos, aproveitando esse momento, vamos concluir essa reflexão com as palavras do próprio Emmanuel, quando ele finaliza esse lindo texto, Amigo e Servo. E ele diz: o dinheiro de sobra, que nada tem a ver com tuas necessidades reais, é esse colaborador que te procura pedindo orientação. Não lhe congeles as possibilidades no frio da avareza, nem lhe escondas as energias no labirinto do monopólio. Acata-lhe a força e enobrece-lhe os movimentos na esfera de obrigações que o mundo te assinalou. Dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença onde as tuas mãos muitas vezes não conseguem chegar. Sim, é possível que amanhã outras criaturas venham a escravizá-lo sob intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que acendeste com ele para a felicidade do próximo, porque, segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. E que o Mestre Jesus continue nos inspirando,
nos amparando nesse momento com a sua luz, com o seu evangelho, desde que estejamos abertos para tal. E estejamos, meus irmãos, abertos à luz do evangelho do Mestre. Que ele nos abençoe e que Deus seja por todos nós. Que assim seja.